Como criar gráfico de análise de metas no Excel. Fala pessoal, meu nome é Edson e olha só, eu deixei aqui embaixo o link do melhor curso do básico ao avançado de Excel, onde você vai aprender a criação de dashboards, gráficos e muito mais. Então clica aqui embaixo para você conhecer. E olha aqui o que eu tenho na tela hoje. A comparação de um gráfico de vendas e a meta de vendas de cada vendedor. Então veja aqui no lado esquerdo que eu tenho uma coluna de vendedor, de vendas e de meta de vendas. Então aqui ó, eu tenho o Alex, ele fez 50 vendas, sendo que a meta dele era 30 vendas. Então aqui no gráfico, ó, essa primeira coluna está mostrando o Alex e está mostrando a meta que ele tinha aqui na barra preta e o que ele vendeu a mais aqui na barra verde, ou seja, ele fez 20 vendas a mais. Porque a fórmula que a gente vai utilizar vai fazer 50, que é a venda, menos a meta, que é 30. Ou seja, vai mostrar aqui no gráfico que ele vendeu a mais. Então, se eu mudar lá na minha planilha para 80 vendas do Alex, veja que o gráfico subiu aqui mostrando que ele fez 50 vendas a mais. Se eu colocar 100 vendas do Alex, veja que o gráfico já alterou para 70 vendas a mais que ele fez aqui. Por outro lado, quando o gráfico tiver preto e vermelho, o vermelho é o que faltou para aquele vendedor alcançar a meta. Então vamos pegar aqui a Samantha como exemplo, vou pintar aqui de amarelo. E veja que a Samantha ela teve um resultado de 40 vendas e aí faltou 12 vendas para ela alcançar a meta. Então se eu colocar aqui na Samantha, eu vou reduzir as vendas dela, vou colocar 20. Veja que lá no gráfico já alterou automaticamente, ó. Agora ela teve 20 vendas e faltou 32 vendas para ela alcançar o resultado. Então presta mais uma vez atenção aqui na Samantha no gráfico, eu vou alterar as vendas dela para 5 agora. Olha só, ela teve 5 vendas e faltou 47 para atingir a meta. E se a Samantha vender a mais do que a meta? Vamos alterar aqui então, vamos colocar 70 vendas da Samantha. Veja que o gráfico já mudou automaticamente, está mostrando a meta agora dessa vez, que é 52 aqui na barra preta e o 18 na barra verde, que é o que ela vendeu a mais. Então aqui a gente vai utilizar a seguinte lógica. Quando o gráfico tiver preto e verde, a gente vai estar analisando a meta com que o vendedor vendeu a mais. E quando o gráfico tiver preto e vermelho, a gente vai estar analisando as vendas com o que faltou para o vendedor alcançar a meta. Então eu criei essa segunda planilha aqui para a gente fazer esse gráfico do zero. Então aqui ó, embaixo eu fiz a mesma legenda que eu te mostrei agora, que é quando o gráfico estiver preto e verde, a gente vai estar analisando a meta com que o vendedor vendeu a mais. Quando o gráfico estiver vermelho, a gente vai analisar o que ele fez de venda e o que faltou para alcançar a meta. Então vamos lá. Para fazer esse gráfico, a gente vai utilizar 4 colunas auxiliares. Veja que eu tenho aqui coluna auxiliar 1, coluna auxiliar 2, 3 e 4. A coluna auxiliar 1 e 2 vai ser a que a gente usou aqui, ó, de forma positiva, ou seja, que vai mostrar o que o vendedor vendeu a mais, comparado com a meta. E a coluna auxiliar 3 e 4 vai mostrar o que faltou para o vendedor alcançar a meta. Então vamos lá, a gente vai utilizar a função se para fazer essa lógica. Se você não conhece a função se, no final desse vídeo vai aparecer um outro vídeo sugerido, onde eu mostro para você o passo a passo de como fazer essa função. Então vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui nessa célula da coluna auxiliar 1, vou digitar igual se, abro parêntese, e aí eu vou fazer o teste lógico. Se as vendas, ou seja, cliquei na primeira célula de vendas, for maior ou igual à meta, então eu quero que mostre a meta. Vou clicar novamente na meta, caso contrário, 0.
e aí eu fecho parênteses e pressiono Enter. Agora eu vou puxar essa fórmula aqui para baixo e vou para a segunda coluna auxiliar, que é o que a gente vai fazer para mostrar o que vendeu a mais aqui, ó, na barra verde, que é as vendas que o vendedor fez a mais, excedente. E aí eu vou fazer o seguinte, vou digitar igual se, abro parêntese, as vendas for maior ou igual à meta de vendas, então eu quero fazer vendas menos a meta de vendas. Caso contrário, zero. E aí eu fecho parênteses e pressiono Enter. Ou seja, quando as vendas forem maior que a meta, ele vai fazer a diferença, a venda menos a meta, que é o que vai mostrar aqui na coluna verde pra gente. Ou seja, vai mostrar o que o vendedor vendeu de forma excedente, a mais do que ele deveria. Então vamos puxar essa fórmula aqui para baixo e agora a gente vai partir para a coluna auxiliar 3 e 4. É a mesma lógica, porém a gente vai inverter. Agora eu vou fazer o que? Igual se, abro parênteses, a meta for maior ou igual às vendas, então eu quero que ele mostre as vendas. Caso contrário, zero. E aí eu fecho parênteses e pressiono Enter. Então é o seguinte, quando as metas forem maiores do que as vendas, ele vai mostrar o resultado aqui no gráfico das vendas. Ou seja, se a gente pegar o Pedro aqui, por exemplo, ó, ele está mostrando as vendas, foram 8 vendas do Pedro, que é exatamente o que a gente fez agora aqui nessa coluna. Então vou puxar aqui para baixo e pronto. Agora, nessa coluna auxiliar 4, eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Eu vou mostrar aqui no Pedro, ó, no gráfico, o que faltou para o Pedro alcançar a meta. Então vamos lá, vou clicar aqui, vou digitar igual se, abro parênteses, e aí eu vou clicar lá na minha planilha, ó, em metas de vendas. Se a meta de vendas for maior ou igual às vendas, então eu quero fazer a meta menos as vendas. Caso contrário, zero. E aí eu fecho a fórmula, fecho parênteses, pressiono Enter. Ou seja, 10. Deu o resultado aqui, ó, de 10. Por quê? Tá pegando o Alex, vamos pegar aqui o Alex, vou tirar a Samantha, só para não confundir a gente. Vou pegar o Alex, ó, que está em amarelo, tá fazendo o quê? Meta de vendas menos as vendas, ou seja, 30 menos 20, que deu o resultado aqui de 10 pra gente. E aí eu vou puxar para baixo a fórmula e pronto. Agora a nossa base de dados tá. Então é isso que a gente fez agora na coluna auxiliar 4, é a diferença do que faltou para o vendedor, ou seja, é exatamente isso aqui, ó, que está no gráfico aqui do Pedro, por exemplo. O Pedro faltou 84, que está em vermelho aqui, para ele alcançar a meta. E agora fica mais fácil da gente criar o gráfico, sempre lembrando dessa lógica aqui, ó, que eu criei na legenda. Quando o gráfico estiver preto e verde, a gente está analisando o preto, que é a meta, comparado com o verde, que é o que ele vendeu a mais. E quando o gráfico estiver preto e vermelho, a gente está comparando as vendas, que está em preto, e o vermelho, que é o que faltou para alcançar a meta. Então vamos fazer o seguinte, vamos inserir o gráfico agora. Eu vou lá em cima, ó, em inserir, e aqui do lado direito eu vou escolher inserir gráfico de colunas ou de barras. Aí eu vou clicar aqui nessa seta e escolher essa segunda opção aqui, ó, coluna empilhada. Veja que aqui embaixo eu já trouxe a área do gráfico. Eu vou arrastar um pouco para baixo e vou fazer o seguinte, para o gráfico ficar com a mesma aparência exatamente desse aqui, eu também vou fazer a formatação desse gráfico para você entender melhor. E presta atenção até o final do vídeo, porque no final eu vou falar uma configuração que você precisa fazer para manter o gráfico funcionando caso você oculte essa tabela aqui, ó. Isso serve para quem for analisar o gráfico não ter a visão
dessa informação aqui que é desnecessária. Bom, vou clicar aqui na área do gráfico então, e vou fazer o seguinte, vou lá em cima em Design, e veja que ele traz algumas opções aqui de fundo, né, de formatação do gráfico. Eu vou escolher essa aqui, vou aumentar um pouco, e agora sim, eu vou pegar agora, ó, do Alex até lá no final, vou selecionar todos esses dados, Ctrl C, vou clicar na área do gráfico, Ctrl V. Agora veja que ele inseriu todas as informações aqui no gráfico para mim. Mas veja que a gente vai ter que alterar a cor das colunas, né, conforme a legenda, do preto e verde, preto e vermelho. E vamos ter que alterar o tamanho aqui da fonte também, para visualizar os nomes dos vendedores, quantas vendas faltaram, vendas foram feitas a mais e a meta de cada um deles. Então vamos fazer isso agora. Então aqui no gráfico eu vou clicar nessa primeira barrinha aqui, ó, cinza, e veja que ele selecionou uma parte da tabela para mim, que é a coluna que vai mostrar a forma negativa para a gente, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos colorir essa base do gráfico como preto, né? Então eu vou lá em cima em formatar, ó, na guia formatar, e aqui em preenchimento da forma eu vou clicar na seta e vou escolher essa opção aqui, ó, esse preto aqui. Da mesma forma eu vou clicar na barra azul aqui embaixo e vou escolher a cor preta também, ó. Vou lá em cima, basta dar um clique, ele coloriu de preto para mim. Então a base do gráfico eu vou sempre deixar como preto, e aí o que faltou e o que vendeu a mais eu vou colorir de vermelho e verde. Então vamos fazer isso aqui agora. Eu vou clicar agora, ó, na parte de cima aqui, ó, do laranja, e veja que ele selecionou a coluna auxiliar 2 ali na minha planilha, que é a coluna de forma positiva, que é o que o vendedor vendeu a mais. E aí eu vou colorir de verde. Então vou lá em cima, em preenchimento da forma, eu vou escolher esse verde aqui. Agora coloriu no gráfico para mim já. E aí eu vou clicar agora na coluna amarela. E lá na planilha, ó, veja que ele selecionou a coluna auxiliar 4, que é o que? A forma negativa, que é o que faltou para os vendedores alcançarem a meta. Então vou clicar aqui na barra amarela e lá em preenchimento da forma, formatar, preenchimento da forma, eu vou escolher o vermelho. Veja que ele coloriu o gráfico e está pegando o formato exatamente do que está aqui, ó, nesse primeiro que eu fiz. Então vamos fazer o seguinte agora, eu vou clicar aqui no gráfico, vou aumentar ele aqui, e a gente vai mudar a fonte, vamos enxergar isso aqui, tá vendo que os nomes, os números, eles não estão visíveis. Então vou clicar aqui embaixo, ó, nos nomes dos vendedores, vou lá em cima, na guia página inicial, e aqui em tamanho da fonte, ó, vou clicar na seta, e conforme eu for passando os números, ele vai mostrando o tamanho da fonte que eu quero. Vou deixar aqui como tamanho 24. E agora sim eu consigo visualizar os nomes dos vendedores ali embaixo na coluna. E agora vamos aumentar esses números também que estão nas colunas. Caso o seu não esteja aparecendo, você clica aqui na área do gráfico e vem aqui, ó, nesse mais. E aí você seleciona essa opção aqui, ó, rótulo de dados. E aí vai aparecer os números para você. Bom, vamos aumentar esses números então. Para mim fazer isso é só dar 2 cliques em cima de qualquer número. Veja que ele selecionou vários. E aí eu vou lá na guia página inicial, tamanho da fonte, e aí eu escolho o tamanho da fonte que eu quero. Vou escolher essa 28. E aí nos outros números que estiverem melhores, você faz a mesma coisa. Dá 2 cliques, vai lá em cima na página inicial, tamanho da fonte, e escolhe o tamanho que você desejar. E da mesma forma é essa cor branca aqui dos números, né? Eu selecionei de 2 cliques nos números, lá em cima na página inicial eu tenho essa opção aqui, ó,
cor da fonte. E aí você clica na seta e escolhe a cor que você entender que fique melhor aí no seu gráfico. Eu escolhi o branco, ok? Escolhe aí também para a gente fazer igual aqui e você entender melhor. Bom, agora que eu alterei o tamanho da fonte, dos nomes dos vendedores e dos números aqui, eu estou visualizando de forma bem fácil, é o seguinte, tá vendo que em algumas colunas aqui tem um número 0 em cima? Tá aparecendo um número 0, tá lá embaixo também, tá meio desconfigurado. Agora eu vou te mostrar como fazer esses zeros desaparecerem aqui no gráfico. Eu vou reduzir um pouco o tamanho dele aqui. E vou fazer o seguinte, aqui nessa planilha de dados que a gente criou, eu vou clicar aqui nessa primeira célula e lá na barra de fórmulas eu vou clicar e substituir o 0 por hashtag N/D. E aí eu vou pressionar Enter e ele vai ficar assim, ó, hashtag N/D. Eu vou puxar a fórmula aqui para baixo e vou repetir isso nas outras 3 colunas. Vamos fazer isso aqui para você pegar o jeito de forma mais fácil. Vou clicar aqui na primeira célula da coluna auxiliar 2, vou lá em cima na barra de fórmulas, vou clicar na fórmula, apagar o 0 e substituir por hashtag N/D. Pressiono Enter e aí eu arrasto a fórmula aqui para baixo. Agora vamos fazer na coluna auxiliar 3. Clico na célula, vou lá em cima na barra de fórmulas, apago o 0, hashtag N/D. Pressiono Enter e aí a mesma coisa, eu puxo a fórmula para baixo, sempre puxando a fórmula para as outras células. E agora aqui na última coluna eu clico na célula, lá em cima novamente, apago o 0, hashtag N/D. Pressiona Enter e puxa a fórmula para os demais aqui embaixo. E agora, se você perceber, lá no gráfico ele tirou todos os zeros que tinham aqui, que estavam dificultando um pouco a visualização. Dá para melhorar um pouco mais isso aqui. Essas linhas horizontais bem fraquinhas, ó, que está aparecendo aqui no gráfico, basta você clicar em cima de alguma delas e aqui do lado, ó, se você perceber, vai ter várias bolinhas azuis. Isso significa que selecionou essas linhas horizontais. E aí você pressiona Delete e agora sim, sumiu todas elas. Aqui embaixo, no nome dos vendedores, vamos deixar conforme está aqui, ó, um azul negrito. Para isso, vamos fazer o seguinte, clica lá em cima de algum nome, ele vai selecionar essa faixa de opções e a gente vai lá em cima, ó, página inicial, e aí eu vou escolher aqui, ó, cor da fonte, vou escolher esse azul aqui, e aqui eu marco essa opção aqui, ó, negrito, e aí alterou, veja que ficou idêntico ali com o primeiro gráfico que eu tinha feito. Olha só, ficou até mais bonito de visualizar. E aí aqui no título do gráfico vamos colocar o mesmo título, ó. Aqui está vendas e meta de vendas. Então vamos clicar lá, ó. Clica em cima do título, apaga. Então digita vendas versus metas de vendas. E aí você pode aumentar essa fonte aqui também. Seleciona aqui, vai lá em cima em página inicial, tamanho da fonte e vai mudando aqui, ó. Beleza? Então aqui a gente está configurando aqui de forma final o nosso gráfico, tá ok? Agora vamos fazer o seguinte, eu reduzi ele aqui, a gente vai ocultar essa planilha de dados aqui, porque quem for visualizar esse gráfico não é interessante que veja essa formatação, porque não é o que vai interessar para a tomada de decisões com análise aqui nessas metas e nessas vendas.
Então a gente vai fazer o seguinte: antes de ocultar essas colunas, a gente vai clicar na área do gráfico com o botão direito, selecionar dados. E aí você vai selecionar aqui, ó, células ocultas e vazias. E aí marca essa opção, mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Dá OK, OK novamente. Agora sim você pode selecionar as colunas lá atrás. E aí posiciona o mouse em cima de alguma dessas colunas, clica com o botão direito e vem aqui embaixo, ó, ocultar. Agora todas elas estão ocultas. Isso vai servir porque quando qualquer informação do gráfico for alterada, ele vai continuar funcionando mesmo com essas colunas ocultas. Então vamos aqui na tabela e vamos analisar o seguinte. Vamos pegar aqui no gráfico, ó, o vendedor Lucian. Ele tem uma meta de 19 vendas, que está na cor preta, na barra da cor preta, e tem uma venda a mais. Agora vamos lá na planilha e vamos alterar isso. Veja que o Lucian, lá na planilha, eu vou pintar de amarelo. O Lucian está mostrando a meta, 19 vendas, e ele fez uma venda a mais. Agora vamos mudar lá na planilha, vamos falar que o Lucian vendeu 50. Veja que no gráfico já mudou. Agora está mostrando as mesmas 19, o mesmo número de 19, que é a meta do Lucian, e 31 em verde, que é o que ele vendeu a mais. Vamos mudar lá na planilha novamente e colocar 100 vendas do Lucian. Olha que no gráfico já disparou, ó. Ele fez 81 vendas a mais. Vamos colocar 150 vendas do Lucian. Veja que já disparou e o gráfico muda automaticamente. Ele fez 131 vendas a mais nesse caso. Vamos voltar aqui, vamos colocar 50 vendas e aí o gráfico vai alterando de forma progressiva aqui. Se a gente visualizar aqui do lado direito, o Pedro, por exemplo, ele está disparado aqui no gráfico com 84 vendas que faltaram para quê? Para ele alcançar a meta. Se a gente for lá na planilha, e selecionar o Pedro aqui, ó, vou pintar de amarelo para você visualizar melhor. O Pedro, ele fez então 8 vendas e a meta era 92, ou seja, lá no gráfico está mostrando que faltou 84 vendas o Pedro alcançar aquela meta de 92 que está ali na planilha. Se eu mudar as vendas do Pedro e colocar que ele vendeu 140, veja que lá no gráfico, ó, alterou automaticamente. A meta dele continua lá aos 92, ele fez 48 vendas a mais. Bom, esse aqui é o gráfico, essas são as configurações. Assiste esse vídeo que vai aparecer agora da função se para você entender melhor. E aí você volta aqui no vídeo, assiste novamente até pegar essa lógica. Bom, espero que tenha te ajudado. Eu te vejo no próximo vídeo.